Então, vamos lá. A gente está recebendo mais uma vez com muito carinho e prazer um dos grandes cientistas brasileiros de uma representatividade muito grande no Brasil, não só no Brasil, também pela instituição que ele trabalha, com os seus colegas pelo mundo inteiro. É o pesquisador da Fiocruz, o Rivaldo Venâncio, que fala com uma tranquilidade de uma forma tão legal e didática que todo mundo entende. Eu acabei de falar, professor Rivaldo, com o Philip Keeling, lá na Inglaterra, e ele me disse que pela situação que nós estamos enfrentando do coronavírus, é claro que ninguém vai, nós já conversamos sobre isso, ninguém vai pular fases importantes para você colocar uma vacina aí sem segurança. Porque nós já estamos pulando fases. Uma vacina demora de 10 a 14 anos. Então nós já estamos pulando as fases normais para a elaboração de uma vacina. Às vezes demora 14, 15 anos, quando a AIDS você não consegue achar uma vacina. O Trump agora está vendendo aquele coquetel que ele tomou como o salvador da pátria. Olha, eu tomei o coquetel, fiquei legal, já não tenho mais febre e tal. Mas independente do Trump falar ou não, né, há a possibilidade agora que vem do Philip Keeling, com o apoio da OMS, o Tedros já tinha falado sobre isso há 2 dias, de realmente uma campanha de vacinação em massa até o fim do ano. E ainda bem que ele falou, professor, sobre a vacina de Oxford, que é essa que vocês estão aí na Fiocruz pesquisando e que temos condição de produzi-la com toda a tecnologia que vem junto com a vacina. O senhor já explicou que não é só o vírus que vem para cá, mas é a tecnologia para a gente fabricar essas vacinas também. É claro que acho que as primeiras doses devem ser importadas e tal, mas há probabilidade de vacinação. Se falava em meados do ano que vem, mas na Europa, porque ninguém aguenta mais. Madrid conseguiu uma decisão judicial que, em que pese os casos estarem subindo pra caramba. Hoje teve uma decisão judicial, eu li de madrugada, que o povo tem o direito de ir e vir e está liberado, pode sair quem quiser e não tem multa e acabou. E a própria OMS reconhece aquele fator, que eu sei lá o nome que ele falou, mas é tipo assim, ressaca de ficar em casa, ninguém aguenta mais ficar em casa. É possível, professor, que haja vacinação entre novembro e dezembro no Brasil, com a liberação da vacina lá na Inglaterra? Bom dia. Bom dia, Datena, e bom dia, ouvintes da Band. É uma imensa satisfação estar conversando contigo novamente, Datena. Está sempre colocando as questões atuais para o debate em relação a essa pandemia e tantos outros temas importantes para a sociedade como um todo. Veja bem, do ponto de vista de fabricação em território nacional, dificilmente nós teremos vacina disponível para ser aplicada em novembro de 2020. Pode ser que exista alguma vacina já sendo elaborada, sendo fabricada fora do Brasil, ou na China, ou na Inglaterra, e que seria transportada para o Brasil. Agora, com as 2 fábricas brasileiras que irão trabalhar, Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, Instituto Butantan em São Paulo, 2 candidatas à vacina, vamos chamar assim, de candidatas, porque por enquanto são candidatas, né? Não houve ainda uma decisão final aprovando as 2 vacinas, mas é muito difícil, praticamente impossível, que em novembro nós tenhamos lotes fabricados aqui. Volto a dizer, se forem transportados de fora para o Brasil, seja da China, seja da Inglaterra, aí sim nós poderíamos ter vacina. De qualquer forma, a criação de uma grande expectativa pode gerar a possibilidade também de uma grande frustração. E essa frustração pode levar a opinião pública a desacreditar nesta ferramenta tão potente, tão importante que é a vacina. Então, eu seria bem cauteloso e apostaria para algo próximo do carnaval. Porque frustração é uma coisa, agora frustração em cima de um povo já frustrado,
com essa ressaca de ficar em casa, que já é uma doença dentro da doença, né? É uma doença psicológica dentro da patologia. Ninguém aguenta ficar mais. O cara está saindo para se arriscar a trabalhar ou então para ver o sol, a lua, tomar chuva, se chover e tal. Então é uma patologia importante dentro da patologia, porque isso pode gerar suicídio e uma série de coisas. É um fator complicador. Então, se você deixar frustrado ainda mais o ser humano que já está frustrado, a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive distúrbios sociais e coisas parecidas, não, professor? E a perda da credibilidade na voz das autoridades sanitárias que estão anunciando essas medidas. Eu sei, todos nós sabemos, você sabe, nós sabemos, todos os dois laboratórios, o conjunto de trabalhadores tem trabalhado praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana. O Butantan tem uma equipe maravilhosa, a Fiocruz, outra equipe maravilhosa, profissionais dedicados, mas tem uma complexidade tecnológica que nós não podemos subestimar. Mesmo considerando que é um processo que, na realidade, ele foi interrompido, parte dos estudos com a vacina, ele começou no início da década de 2000, 2005, 2006, por ali, quando teve os primeiros casos de SARS, e depois ele foi interrompido esse processo. Mas um grande passo adiante já tinha sido dado ainda no início dos anos 2000. Por isso, essa certa velocidade, tanto da China, que já tinha a experiência com o outro coronavírus, digamos, o irmão desse coronavírus, tanto com Oxford, que também já tinha um protótipo contra o antigo coronavírus, coronavírus 1. As duas pesquisas são base de coronavírus já existentes. A gente já falou aqui que existem vários coronavírus. Eu não sei se o da China é o de Oxford, mas é coronavírus, né? É usado o coronavírus que é primo desse aí, parente desse aí, para a fabricação da vacina. De uma maneira ou de outra, a vacina pode atuar, mas é o coronavírus que está sendo estudado para combater o primo dele ou para enganar as nossas células e dizer que o cara lá de fora é inimigo dela, célula, que aí não deixa ele entrar na célula e matar o nosso organismo. É isso aí, está usando o primo para dizer, olha, esse cara que vem comigo também é inimigo, hein? Então vamos fechar as portinhas aí. É mais ou menos isso. Bom, professor, um aspecto fundamental, né? O Brasil, eu repito aqui, já falei, não foi escolhido porque a gente é bonitinho, nem bonzinho, nem nada. É porque é o campo ideal para você fazer pesquisa, tá? O Brasil é um país continental, o Brasil tem bilhões de habitantes, é o segundo maior país em pessoas mortas do mundo, o terceiro maior país em pessoas contaminadas, e mais do que tudo isso, apesar da nossa má sorte na patologia, nós já temos, por força de circunstância, com doenças que já foram erradicadas em outros países e que recentemente foram erradicadas, começaram a voltar aqui, como o sarampo. Nós já temos aqui uma base científica, uma base de cientistas como o senhor, como gente do Butantan. Nós já temos uma base científica aqui super, hiper capaz e comparável a qualquer país do mundo em estudar vacina. Não só estudar vacina, como produzir vacina e principalmente fazer campanha em massa de vacinação. É por isso que os gringos precisam da gente, tá? Em relação à vacina de Oxford, essa que vai ser aplicada na Inglaterra, possivelmente até novembro, eles vão ter, porque eles estão produzindo. Eu não sei que estoque o governo brasileiro tem. Da China, recupera a fala do Dória aí, ô Garrafa, porque o Dória disse que iam chegar 45 milhões de doses, ou já chegaram, e até janeiro vai ter mais 45 ou 100 milhões. Pesquisa aí a fala do Dória daquela entrevista que ele me deu. Mas essa vacina de Oxford, que vocês estão estudando aí na Fiocruz, quais são os estágios que vocês já contribuíram para a pesquisa central do AstraZeneca e das pesquisadoras lá de Oxford? Quais são as contribuições que nós do Brasil já demos para essa pesquisa? Porque aqui nós temos cientistas bons pra caramba, como o senhor, e temos uma base para estudar a vacina que muito gringo não tem. Veja bem, no Brasil, as pesquisas de campo
sobre a segurança e a eficácia da vacina de Oxford está sendo coordenada pela Universidade Federal de São Paulo, a equipe de pesquisadores da Unifesp. A Fiocruz está participando, sobretudo, na estruturação, na adequação da sua fábrica para fazer a entrega para a população brasileira de algo como 40 milhões de doses por mês. Também tem um grupo de pesquisadores da Fiocruz que participam desses trabalhos de campo, acompanhando as equipes de voluntários, vendo e confirmando na prática que não há reação adversa grave, enfim, todo aquilo que nós chamamos de ensaio de fase 3 para detectar, para determinar a segurança e a eficácia da vacina, está sendo acompanhada por alguns pesquisadores da Fiocruz, mas, volto a repetir, a grande contribuição da Fiocruz é no processo de produção, da industrialização dessa vacina. Claro, mas vocês se mantêm informados, né? Eu tenho a impressão que a Unifesp deve informar sempre a Fiocruz. Sim, com certeza. Apesar das intercorrências, houve 2 ou 3 intercorrências que não foram suficientes para impedir que a vacina continuasse sendo pesquisada e preparada para ser aplicada em massa, né? Foram 2 ou 3 intercorrências, são até imprevisíveis e devem ter acontecido as outras mais, menos importantes, que a gente nem ficou sabendo, né? Apesar de tudo isso, os testes, de uma forma geral, o senhor como cientista muito bem informado, até agora, essa vacina da AstraZeneca, ela produz que grau de confiança e de segurança em termos percentuais, se é que é possível a gente determinar isso? A eficácia global nós não sabemos, com certeza, porque para se ter a eficácia, a proteção global, nós temos que pelo menos fazer um recorte nos resultados obtidos com esses milhares de voluntários que utilizaram a vacina e estão utilizando a vacina até o momento. A expectativa nossa inicial é que gire em torno de 90%. No entanto, nós sabemos que para esses vírus com essa característica, isso nem sempre é possível. Por exemplo, a vacina para a influenza, mutação, né? H1N1, exatamente, ele é bem, a eficácia é bem menor, em torno de 60%, 65%. Há outras vacinas em que os vírus são mais estáveis e respondem melhor ao produto vacinal, que essa eficácia pode chegar a 90%, 95%. Tem N vacinas assim, com esse grau de eficácia. No caso da vacina contra a Covid-19, os resultados mais robustos ainda deverão aguardar pelo menos um mês e meio para começarem a ser revelados, que são os estudos de fase 3 em vários outros países. Se o Tedros, que representa a OMS, que foi muito pessimista no primeiro momento e quase cortaram a cabeça do cara pelo que ele falou, há 2 dias atrás ele foi para o lado oposto, falou, olha, nós vamos ter vacina até o final do ano. E aí, supostamente, vazou-se a notícia de que na Inglaterra, foi a notícia que o Felipe Kinin deu agora a gente, já está se anunciando que em novembro haverá vacina. Eu não acredito que um país com a tradição, inclusive de império, tradição secular, como o Reino Unido, eu não acredito de forma alguma que os caras vão dar vacina que não seja segura ou que mate alguém. Eu não acredito possível. Nem o Trump, que é meio mané, seria capaz disso. Essa é a grande realidade. Nem ele, que é manézão. Ontem a vice-presidente do Biden disse assim, ó, se o Trump der, eu não tomo, mas se a nossa Anvisa daqui liberar, eu tomo. Foi o que ela falou, e ela está certa. Porque o Trump também não entende porcaria nenhuma de medicina. Aliás, não só de medicina. Mas, se o Reino Unido, por exemplo, eu sei que depende da aprovação da Anvisa aqui, mas se o Reino Unido tiver uma vacinação em massa até o final do ano, eu duvido que a Anvisa não aprove a toque de caixa aqui, essa vacina, baseado nos estudos do Reino Unido e com os estudos que a gente tem aqui, né? Eu tenho a impressão que é uma questão de salvar a humanidade. Nós estamos colocando em risco a humanidade. Esse é o grande detalhe, não, professor?
Exato, exato. E a Anvisa, a justiça seja feita, ela tem dado uma resposta à altura, ela está envolvida, já está fazendo reuniões há um mês praticamente ou mais com a equipe da Fundação Oswaldo Cruz e o pessoal da AstraZeneca, todo para já ir conhecendo todos os mecanismos, o mesmo com o Butantan, ela está muito envolvida, porque tem a consciência clara de que é um problema de tamanha gravidade que todos os segmentos da sociedade têm que estar na sua medida, dando a sua contribuição. Claro, vai depender do resultado da vacina. Algumas vacinas são mais fáceis, outras são mais demoradas. Você falava no tempo de desenvolvimento de uma vacina. Eu estava lembrando, enquanto você falava, da vacina para dengue. A primeira pessoa que estudou vacina para dengue no mundo, Datena, foi o professor Albert Sabin, na década de 50 do século passado. A primeira vacina registrada contra a dengue foi agora algo como 2013, 2015, por aí. Então vamos fazer as contas. Quanto tempo nós demoramos para desenvolver uma vacina? E tem outros vírus que o tempo de dedicação é tão grande, tão longo quanto, e que nós não obtivemos uma vacina adequada ainda, né? Ou seja, depende muito da resposta do vírus, claro, e do nível de desenvolvimento científico que a humanidade se encontra. Se nós considerarmos a Covid, entre os rumores ali de dezembro na China, né? Terceira semana, mais ou menos, segunda semana de dezembro, de uma pneumonia grave que estava acontecendo, em menos de um mês o vírus estava identificado e estava sequenciado, e a sequência genética do vírus distribuído para os países todos que quisessem acompanhá-la, né? Ao contrário, por exemplo, do HIV, quantos meses e anos nós não ficamos ouvindo as reportagens sobre o HIV, que surgiu uma doença nova aqui e ali, e para poder ser identificado o vírus. Então, a ciência cresceu muito nesse período, mas ainda temos limitações. Mas o mais importante que a informação é a desinformação. Quando você desinforma alguém, você está colaborando para que haja erro grave aí. Esse é o grande detalhe. Então, e hoje em dia, não é, professor? Pela troca rápida de informações que nós temos. Eu estou, por exemplo, recebendo agora uma informação da Gazeta dello Sport, que eu quero tentar ler aqui no meu macarrônico italiano. Ibrahimovic e Duarte ainda positivos. São dois jogadores que estão afastados há mais de 14 dias e que estão apresentando resultado positivo por vírus. Então esse bicho não é moleza, não. Nós temos um companheiro nosso, o Neto, que foi atingido pelo coronavírus e passou mal pra caramba. Ele está no hospital agora, ele estava em casa isolado, está no hospital agora, graças a Deus bem, sob controle, né? Oxigenação legal, acabei de dar notícia. O Ibrahimovic está mais de 14 dias ou por aí com o coronavírus e foi testado positivo mais uma vez. E o tal de Duarte também. Então esse bicho não é brincadeira. Ele deu sinais que ele possa estabilizar a sua mutação, que é o que tem de pior, né? Para combater um vírus, você tem que correr atrás do vírus, que ele vai mudando constantemente. Por isso que tem vacina diferente cada ano para bem uma doença que existe, para bem uma gripe que existe. Você vai mudando a vacina. Se você pensa que está tomando a vacina do ano anterior, não é. Porque o bichinho já mudou, eles têm que mudar também. Os cientistas, como o professor Rivaldo, têm que mudar também. Acho que é assim que funciona. Esse bicho, a única esperança é que na probabilidade dele se replicar no ser humano, ele mantenha, para manter o ser humano, o hospedeiro, vivo durante mais tempo e poder se replicar, a esperança de todo vírus, né, é que ele perca a sua capacidade de letalidade, né, de agredir o corpo humano. Ele passa do professor Rivaldo para mim, ele vem mais fraquinho para mim. Se eu passar para o Agostinho, ele iria mais fraquinho para o Garrafa. Mas esse vírus está mostrando algumas características diferentes e, por isso, a sua letalidade. Ele não é tão letal quanto alguns outros vírus que existem por aí. São gravíssimos e matam mesmo. Esse não tem jeito.
ele é letal por essa forma dele mudar sem perder a sua eficácia, e é letal porque ele se espalha com muita facilidade, de ser humano para ser humano, e vai pelo ar. É por isso que ele é letal. Ele é menos grave do que alguns outros vírus, mas ele mata exatamente pelo jeito dele se replicar, e é transmitido pelo ar, pelas gotículas e tal, e parece que é isso mesmo. E assusta, né, Datena? E assusta. Eu vi uns colegas brincando, falando que os jogadores do Flamengo, quando uma parte da equipe foi infectada, né, com o vírus, que a outra parte que não foi infectada ficou com tanto medo que resolveu jogar bola, correr bastante, treinar bastante. Aí o Flamengo voltou a ganhar porque os que não ficaram doentes estavam com medo de pegar o vírus, então eles corriam tanto do vírus que acabou reaprendendo a correr atrás da bola, né? Mas brincadeiras à parte, é uma situação muito dramática dessa doença, porque nós estamos lidando com algo novo. E aquela situação que você falou da exaustão psicológica, do cansaço das pessoas estarem fazendo essa quarentena, esse distanciamento em casa, principalmente crianças e adolescentes, idosos, os idosos que querem ver seus netos e tal, isso está causando mal-estar numa parcela da população que não é pouca. Eu conversava com amigas psicólogas e ela alertava para a necessidade de nós sermos tolerantes com essa movimentação. Por mais que a gente critique, aglomeração aqui, aglomeração ali, mas essa psicóloga chamava a atenção, olha, vamos olhar o sofrimento daquela pessoa e tentar ajudá-la pela reclusão que está em casa. Como encontrar um meio termo para que esse idoso possa sair, vai na rua, vai até uma pracinha, converse distante com seus amigos, enfim, encontre mecanismos para eles se distraírem e serem acolhidos, porque de fato nós já estamos há 8 meses, praticamente 8 meses nesse batidão, e tem uma parcela da população que está sofrendo muito, infelizmente. Eu acho que mais vocês que estão desesperados para conseguir baixar a vacina contra esse vírus terrível. Acho que vocês, cientistas, não dormem, né? A gente fala de médicos e enfermeiros, a gente esquece, os cientistas estão aí arriscando a vida também, mas correndo atrás. A pior coisa que tem é quando você quer salvar alguém e não consegue. Já pensou se alguém em algum lugar do mundo, quem quer que seja, pode ser o professor Rivaldo, pode ser o Dimas aqui, ou qualquer cara do mundo inteiro, o cara que consiga achar essa vacina, poxa vida. Eu fico imaginando, professor, agora estou divagando aqui, porque a nossa conversa sempre é muito boa, o senhor é muito fácil de entender. Um pouco antes da pandemia, eu comprei esse livro aqui, Gripe, que fala da gripe espanhola. Eu até recomendo, Gina Colata. Né? Eu comprei porque eu estava no aeroporto, quando você podia viajar de avião de boa, e para ler alguma coisa eu compro sempre um livro. Comprei esse livro aqui, Gripe, sobre a pandemia da gripe espanhola, que matou 40 milhões de pessoas num mundo de 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes. Eu imagino se a gente tivesse, naquela época, a mobilidade urbana que nós temos hoje. Avião, trem-bala, enfim, gente de um lado para o outro. Quantas pessoas morreriam se a gente tivesse a mobilidade do mundo naquela época com a gripe espanhola, não, professor? Claro. E também, naquela época, por exemplo, nós não dispunhamos de antibiótico como nós temos hoje. Parte daquelas mortes naquela época foram causadas por infecções bacterianas que se sobrepuseram à infecção pelo vírus, né? Técnicas respiratórias, de intubação em larga escala, enfim, a oxigênio-terapia, a ciência cresceu muito nesse período e realmente foi uma conquista. Agora, você falava dos trabalhadores, não são só os cientistas, não, da TEN, tem um conjunto de profissional de saúde, o pessoal da fisioterapia que está ali do lado do leito, a enfermagem, os médicos de assistência direta, tem um conjunto do pessoal do laboratório que tem trabalhado. O cara que limpa os hospitais, a gente não lembra do cara que limpa os hospitais, o cara que faz a comida no hospital.
Exatamente, é uma entrega total que dessas pessoas. Eu me lembro quando eu estava com a suspeita clínica, né, tossia bastante, febre e tal, eu imaginava que pudesse ser a Covid, e eu recebi uma mensagem num sábado à noite, em torno de 1 hora da madrugada, mais ou menos, do sábado para o domingo, um pesquisador do laboratório de vírus respiratórios da Fiocruz me mandou o zap: Rivaldo, infelizmente, o seu exame deu positivo para o SARS-CoV-2. Ele estava, mas não era só a minha amostra que ele estava trabalhando. O pessoal estava virando à noite, trabalhando 18, 20 horas por dia para dar essa... Isso era final de março, não, é abril, já era abril. Meados de abril, ou seja, com poucos laboratórios fazendo diagnóstico no país, e a entrega dos pesquisadores, dos profissionais do laboratório, dia e noite, sábado, domingo, trabalhando. Muitos interromperam férias, tudo. É uma entrega muito maravilhosa, emocionante o compromisso dessas pessoas. É uma guerra mundial essa, que todo mundo está do mesmo lado, é um negócio Com impressionante. Agora, só para encerrar, mais duas perguntinhas, né? Uma que não fala da vacina, mas fala sobre esse coquetel de remédios. Hoje a gente não tem vacina da AIDS, mas com um coquetel de remédios a pessoa tem uma sobrevida, tanto que muitos que têm AIDS não morrem de AIDS, morrem de outra coisa, não morrem de AIDS. E o Trump anunciou aí que está tomando esse coquetel de remédios, que era a saída, já que não tem vacina, vamos experimentar tudo que tem para ver se está certo. E ele tomou um coquetel de remédios lá, que é mais ou menos, segundo eu ouvi aqui do professor Davi Wippe, o que os caras estão utilizando aqui, para tentar manter a vida das pessoas até que tenha a vacina. O senhor acredita que esse coquetel dê realmente certo, esse coquetel de remédios, professor? Veja bem, Datena, nós temos métodos para comparar a eficácia desses tratamentos, desses medicamentos. Então, se eu só olho para um grupo de pessoas que tomou a medicação sem comparar com outro grupo que não tomou aquela medicação e que tem as mesmas características pessoais, mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo peso, etc. e tal, mais ou menos o mesmo período de início dos sintomas da doença e o início do uso da medicação, fica difícil me posicionar. Sobretudo com o envolvimento, que isso é inevitável, né? Da política, no caso do Trump, que daqui a um mês praticamente tem eleições, né? Então, ele quer dizer que, não sei, nós teríamos que olhar com cuidado. Claro, toda ele já está vendendo que isso puder como ser apresentado como a salvação, como panaceia, como milagre, e daí por diante. Quem ganha é o laboratório que já subiu a ação. Mas vai saber se é isso mesmo. O que funciona numa pessoa... Eu não tô chamando o Trump de mentiroso, não. Não necessariamente funciona no outro. O que funciona para alguém, por isso que tem que ter o grupo de controle. Não adianta você sair, eu tomei e tô legal e tal. Não adianta nada, é um perigo isso aí. Tem que ter muito cuidado. Mas o Trump não tem cuidado com nada, ele tem bomba pra caramba. E eu não vou ficar discutindo com ele, porque também tem a CIA, tem sei lá quem. Eu não vou me meter com o Trump. Quem sou eu para me meter com o Trump? E eu torço para que, de fato, essas novas propostas medicamentosas deem certo. Eu não aposto no contra, não. Eu torço imensamente que todas as alternativas, que a gente saia dessa pandemia com a vacina, com medicamentos bem demonstrados a sua eficácia, a sua potencialidade, técnicas, por exemplo, que têm sido usadas no atendimento. Eu torço para que esse crescimento, todos nós queremos, claro. A última pergunta é a seguinte. É claro que o pesquisador, apesar de todas as medidas de precaução que são tomadas, o pesquisador está muito mais exposto a uma infecção pelo vírus, né? Principalmente pelo cansaço, porque você respeitar regras. Nós estamos falando que o cara não toma cuidados mais do jeito que devia tomar, porque está cansado em casa. Imagina o pesquisador que fica horas e horas sem dormir, dias e dias sem dormir. Já houve caso de reinfecção pela Covid-19 nos pesquisadores infectados da Fiocruz ou não? Na Fiocruz, não. Nós temos casos de excreção viral
prolongada, como você falou, dos dois jogadores que a pessoa fica muito tempo dando positivo. Não temos certeza se esse prolongamento da positividade do resultado do exame significa que aquele resquício genético que gerou a positividade do exame significa presença de vírus viável, de vírus infectante, ou se é sujeira, restos genéticos do vírus que o organismo continua fazendo a limpeza desse material. Nós não temos certeza disso. Quanto à reinfecção, nós temos que considerar, quando nós falamos reinfecção mesmo, tem que ser exatamente pelo mesmo vírus. O mais provável, Datena, que nós imaginamos, é que ocorra, como acontece com os vírus de influenza, que a cepa do vírus ela vai tendo pequenas mutações. Então, o H1N1 de um ano não é exatamente o mesmo H1N1 de 2 anos atrás. Então, nesse sentido, estritamente do ponto de vista conceitual, não seria reinfecção. Por quê? Porque você não está sendo infectado novamente por um vírus 100% idêntico àquele que o infectou alguns anos atrás. Então, esse cuidado nós temos que ter. Tem que ter. E não sabemos o tempo também que a pessoa fica imunizada, tem tudo isso, né? Nós não sabemos, esse vírus é uma coisa completamente nova e ele é muito resistente a coisas que outros vírus não são. Eu também recomendo esse livro aqui, ó, do Papa Francisco, que eu gosto muito, é um cara inteligente, chama-se O Nome de Deus é Misericórdia. Tem o outro dele também que é muito bom, porque você tem que acreditar. Ou você acredita em Deus, como eu acredito muito, para que Deus ilumine os nossos cientistas para descobrir a cura ou a vacina, os dois ao mesmo tempo, né? Ou você acredita só em Deus, como eu acredito em Deus, mas acredito na ciência também. Ou você que não acredita em Deus, olha, torça muito para que os cientistas, né, descubram, você que acredita só na ciência, descubram essa vacina ou então a cura, ou repito, os dois ao mesmo tempo. E a gente precisa de vez em quando dar uma aliviada. Essa pergunta é a pergunta mais importante da entrevista. Eu espero que o senhor responda de uma forma transparente. Eu percebo que o senhor é transparente e o senhor não esconde nada. Esse barulhão de motosserra que está aí na sua casa é uma das formas de combater o vírus ou não tem nada a ver, professor? Não é difícil aqui do lado que está em obra, que começou no início da nossa entrevista. Mas não tem nada a ver com matar o vírus, não. Não tem, porque senão vão dizer que a Fiocruz está usando motosserra para exterminar o vírus. Não é o caso. Não é difícil aqui na frente, o som está entrando, eu fechei as janelas, mas ele entra do mesmo jeito. Eu percebi que o senhor está incomodado. Não, eu percebi que o senhor está incomodado em dar entrevista por causa do barulho. Bom, então, professor, foi um prazer falar com o senhor. Fica com Deus. Um abraço, Datena. Boa sorte para todos nós. Bom final de semana que está chegando aí. Boa sorte que nós precisamos. Boa sorte que nós precisamos mesmo. Um abraço grande, professor.